Imagina que você tem um projeto incrível em mente. Um sonho que poderia transformar a sua vida, mas algo que te impede de seguir em frente. Você se sente que não é capaz, não merece o sucesso que tanto almeja ou simplesmente acredita que vai fracassar no meio do caminho. E no fundo, você sabe que esse sentimento de não ser boa o suficiente está paralisando os seus sonhos. Você não está sozinha. O que você está sentindo tem nome: Síndrome da Impostora. E se você acha que esse é um tema distante da sua rotina, eu vou te mostrar que ele está diretamente ligado à maneira como você organiza a sua vida e como coloca os seus projetos em prática. Para quem não me conhece, eu sou a Thaisa Zonta, especialista em organização pessoal e produtividade para mulheres. E hoje vamos abordar algo que tem afetado a vida de muitas mulheres, inclusive as mais bem-sucedidas e capazes: a Síndrome da Impostora. Eu quero te ajudar a entender como isso está bloqueando o seu progresso, te impedindo de realizar os seus projetos e te deixando sem energia para o que realmente importa. Esse conteúdo vai além de apenas entender o que é a síndrome. Vamos descobrir como identificar os seus sinais, como lidar com ele no seu dia a dia e, o mais importante, como organizar a sua vida para quebrar esse ciclo de insegurança e transformar os seus sonhos em realidade. Então, fique comigo, porque você vai descobrir como colocar os seus projetos em prática sem as amarras da dúvida e do medo. A síndrome da impostora não é um conceito novo, mas os seus efeitos são poderosos e devastadores, especialmente para mulheres que tentam equilibrar a vida profissional, pessoal e os projetos que estão em desenvolvimento. Trata-se de um fenômeno psicológico onde a pessoa sente que não é boa o suficiente para alcançar o sucesso, apesar de evidências claras de que é capaz. Isso significa que, mesmo tendo feito progressos e conquistado vitórias, a mulher sente que está enganando os outros e que a qualquer momento alguém vai descobrir que ela não merece estar onde está. Esse sentimento afeta profundamente a autoestima e a confiança, criando um ciclo vicioso de insegurança que a impede de avançar. O mais difícil disso tudo é que muitas vezes as mulheres que estão com síndrome da impostora se tornam suas próprias e maiores inimigas. Ao não acreditar em seus valores, elas se tornam mais propensas a procrastinar e se sentir sobrecarregadas, ou até mesmo a sabotar o próprio sucesso. Como isso se reflete na sua rotina diária? Bem, se você se sente como uma fraude ou pensa que não é boa o suficiente, isso impacta diretamente a sua motivação e produtividade. Você começa a adiar tarefas importantes, a procrastinar por medo de não ser capaz e a se sentir sobrecarregada. Em vez de se organizar e colocar os seus projetos em prática, você fica presa no ciclo de insegurança, no qual a autossabotagem se torna cada vez mais forte. Vamos dar um exemplo que muitas de vocês provavelmente vão se identificar. Imagina que você tenha um novo projeto profissional, talvez um negócio próprio, um novo cargo ou até mesmo um projeto pessoal importante. No início você se sente animada, mas à medida que as primeiras dificuldades aparecem, começa a pensar: será que realmente eu sei o que eu estou fazendo? Ou eu não sou capaz de dar conta disso? Logo, todo mundo vai perceber que não tenho as habilidades necessárias. Você começa a comparar o seu progresso com a das outras pessoas e se pergunta: será que elas também sentem o que estou sentindo? Será que elas também têm medo de falhar como eu? Isso é a síndrome da impostora agindo. Você começa a achar que o que você conquistou não tem valor e que se alguém descobrir a sua insegurança, vai invalidar todas as suas vitórias. Esse sentimento de não ser suficiente pode surgir em qualquer área da sua vida, no trabalho, nos projetos pessoais ou até mesmo nas relações familiares e sociais. E o pior é que esse pensamento pode afetar a sua saúde mental e emocional, levando a um estresse constante e até a fadiga. Agora vamos entender como esse medo de ser descoberta, como fraude, impacta a sua rotina de forma muito mais profunda, afetando o seu bem-estar e a sua capacidade de agir com clareza e confiança. Você se reconhece nesse exemplo? Já teve momentos em que sentiu que não era capaz de dar conta de um projeto ou de uma tarefa mesmo sabendo que tinha competência para realizá-la? Se você está se sentindo paralisada pela síndrome da impostora, comece a escrever um diário das suas conquistas diárias, onde pelo menos uma coisa que você fez bem hoje, por menor que pareça. Isso vai te ajudar a enxergar o valor do que você faz e começar a mudar essa narrativa interna de insegurança.
Quando você carrega o peso de achar que não é bom o suficiente, a procrastinação se torna uma consequência quase inevitável. O medo de não fazer bem o suficiente ou de cometer um erro começa a paralisar as suas ações. Isso acontece porque, ao invés de se concentrar na execução e no aprendizado, você está excessivamente focada no medo do erro e da falha. E o resultado? Tarefas importantes são adiadas e a sensação de estar sempre atrás se torna cada vez mais real. Esse ciclo não afeta apenas a sua produtividade, mas também a sua saúde emocional. Quando você procrastina, a ansiedade cresce e no final você se sente sobrecarregada, como se estivesse sempre correndo contra o tempo, mas sem nunca conseguir alcançar o que precisa ser feito. Isso se reflete diretamente na sua rotina, no seu trabalho e na sua vida pessoal. Você começa a achar que não tem tempo para nada, que está sempre atrasada e o pior, que a sua casa e o seu trabalho estão um caos. O pior de tudo é que esse caos se alimenta do medo constante de ser vista como desorganizada ou incapaz. Vamos imaginar a Maria, que tem um pequeno negócio. Ela é talentosa, inteligente e super capacitada. Mas sempre que chega o momento de executar algo importante, como um planejamento de marketing ou uma reunião com uma cliente, ela se sente paralisada. Ela começa a adiar, talvez verificando redes sociais ou fazendo tarefas menos urgentes. Isso vai acumulando e no final, ela sente que não conseguiu entregar o que poderia, ficando frustrada consigo mesma. Ela se sente desorganizada. Mas o que está realmente acontecendo é que a síndrome da impostora a está impedindo de tomar as rédeas e agir com confiança. Isso a mantém presa em um ciclo de procrastinação e insatisfação constante com a sua rotina. Quando o medo de falhar e a insegurança se tornam os seus principais motores, a gestão do tempo vai por água abaixo. As rotinas ficam desestruturadas, as prioridades ficam confusas e a energia se esgota sem que você veja o progresso real. O simples ato de se organizar se torna um desafio enorme, porque a sensação de que você não vai dar conta já te tira a motivação antes de começar. E o resultado disso é que você fica se sentindo exausta, perdida e com a sensação de que não está fazendo nada de relevante. Você já passou por isso? Já se sentiu procrastinando e no final do dia sentindo que nada foi feito, mesmo com tanto na sua lista de afazeres? Experimente uma coisa simples. Escreva no final do dia 3 coisas que você conseguiu concluir, mesmo que pareçam pequenas. Isso vai te ajudar a perceber o progresso que você está fazendo. O simples ato de reconhecer as suas vitórias diárias já vai te ajudar a sair do ciclo de procrastinação e começar a agir com mais clareza. Agora imagina a carga emocional que vem junto com isso. A ansiedade, a insegurança e o medo de ser julgada criam um cenário de estresse constante. Cada tarefa parece uma montanha a ser escalada. E no fundo, você sente que está falhando em entregar o melhor de si, apesar de estar trabalhando muito. Essa sensação de ser inadequada vai afetando a sua saúde emocional e mental, tornando difícil se concentrar ou dormir bem. Renata, uma amiga, é uma mulher extremamente capaz. Ela cuida da casa, é mãe e ainda tem um trabalho de tempo integral. Mas apesar de tudo, todo o talento e dedicação dela, ela se sentia ansiosa o tempo todo, pensando se estava fazendo o suficiente ou se as pessoas ao seu redor a viam como uma fraude. Ela começou a sentir que estava exaurida emocionalmente, com dificuldades para dormir à noite, pensando nas inúmeras tarefas que ainda não tinha conseguido cumprir. Esse nível de estresse estava afetando a sua saúde física também. Ela tinha dores constantes nas costas e sofria com dores de cabeça frequentes. Ao aprofundarmos essa questão, vimos que a síndrome da impostora estava criando uma sensação de pressão interna e autocrítica, tornando a rotina dela ainda mais desgastante. Essa carga emocional não só afeta a sua produtividade e saúde mental, mas também impacta a sua capacidade de organizar a sua vida. Quando você está o tempo todo com medo de falhar, a energia que você poderia investir em executar suas tarefas vai para a autocrítica e o desgaste emocional. Além disso, como essa sensação de inadequação é contínua, ela acaba levando a mulher a um esgotamento mental, dificultando a realização de qualquer coisa que a tire da zona de conforto. Você já sentiu que o medo de falhar te impede de começar algo? Que o estresse de não ser bom o suficiente te paralisa? Eu quero que você hoje tire 5 minutos para se perguntar quais são as 3 principais tarefas ou projetos que estão te causando mais ansiedade. Como é que você pode quebrá-los em etapas menores para não se sentir tão sobrecarregada? Esse pequeno exercício pode te ajudar a ter mais clareza e menos pressão interna.
Agora que você entende como a síndrome da impostora afeta tanto a sua produtividade quanto o bem-estar emocional, vamos para o próximo passo. Identificar os sinais dessa síndrome em sua rotina e descobrir como começar a superar esse bloqueio mental para que você possa agir com mais confiança e clareza nos seus projetos. Agora que já discutimos como a síndrome da impostora pode afetar a sua vida diária, é importante a gente entender como identificá-la. Isso é crucial porque muitas vezes o primeiro passo para superar qualquer desafio é reconhecer que ele existe. Então, vamos detalhar os sinais mais comuns que indicam que você pode estar sofrendo dessa síndrome. Perfeccionismo excessivo. Você se sente como se precisasse ser perfeita em tudo que faz, não apenas para atender às suas próprias expectativas, mas para ser aceita ou validada pelos outros? Esse desejo de perfeição é uma das manifestações mais comuns da síndrome da impostora. E adivinha? O perfeccionismo nunca é alcançado de forma consistente, o que te deixa constantemente insatisfeita e frustrada, mesmo quando faz tudo certinho. Você já percebeu que muitas vezes se cobra um padrão impossível? Que acha que precisa fazer tudo de forma perfeita, senão não será boa o suficiente? Experimente se dar permissão para errar de vez em quando e observe como a sua mente reage. O que você sente ao não alcançar 100% de perfeição? Outra questão, medo de ser descoberta. O medo constante de que qualquer momento alguém vai descobrir que você não é tão boa quanto parece é um sinal clássico dessa síndrome. Você sente que a sua competência é uma fachada e que em breve as pessoas vão perceber que você não merece os elogios ou o sucesso que conquistou. Esse medo pode paralisar a sua confiança e muitas vezes leva à procrastinação. O que acontece quando você pensa que será descoberta? Como isso afeta a maneira como você age em relação aos seus projetos? Tome um tempo para escrever esse medo e depois reflita: será que isso é realmente verdadeiro? Vamos falar sobre a desvalorização das conquistas. Sempre que recebe um elogio ou atinge uma conquista importante, você minimiza isso, dizendo que foi sorte ou que não fez nada demais. A síndrome da impostora faz com que você desconsidere as suas habilidades, chamando suas vitórias de acaso ou merecimento dos outros, e nunca reconhecendo o seu próprio esforço. Comece a registrar as suas conquistas, mesmo as pequenas. Olhe para a sua trajetória e reconheça o quanto você já alcançou. Isso vai te ajudar a combater a sensação de fraude e a perceber que você realmente merece o que tem conquistado. Escreva, por exemplo, em um diário ou em uma planilha todas as tarefas que você completou e celebre essas vitórias ao longo do caminho. O simples ato de reconhecer essas pequenas vitórias vai te ajudar a fortalecer a sua autoconfiança. Vamos falar sobre a procrastinação. Quando você tem medo de falhar ou não ser boa o suficiente, a procrastinação se torna um mecanismo de defesa. Ao evitar começar ou terminar tarefas, você sente que está se protegendo do medo de falhar. No entanto, a procrastinação acaba aumentando a ansiedade, pois as tarefas ficam acumuladas e a sensação de sobrecarga se torna ainda maior. Qual o primeiro pequeno passo que eu posso dar agora para começar? Às vezes, começar com uma tarefa pequena pode ser o impulso que você precisa para continuar. Experimente hoje dar esse primeiro passo e me conte como é que foi. Eu vou te contar a história da Ana. Assim como muitas de vocês, sentia que nunca estava à altura das expectativas da sua equipe no trabalho. Apesar de ser competente e reconhecida pelo seu esforço, ela sempre tinha a sensação de que não merecia os elogios que recebia. Ela se via como uma fraude. Quando trabalhamos juntas no desenvolvimento de um diário de realizações, ela começou a anotar todas as tarefas que completava, mesmo as pequenas vitórias do dia. Ela registrava tudo, desde terminar uma reunião até alcançar um objetivo maior no trabalho. Com o tempo, Ana foi percebendo o quanto era capaz. E ao olhar para o seu diário, a sua autoconfiança aumentou significativamente. Ela começou a valorizar as suas conquistas, deixando de lado a sensação de que era apenas sorte ou acaso. Agora que você já aprendeu como identificar os sinais da síndrome da impostora, vamos falar sobre o próximo passo. Como adotar ações práticas para superar esse sentimento e começar a agir com mais confiança e clareza para finalmente colocar os seus projetos em prática. Reflita. Qual desses sinais você mais percebe em sua rotina?
Perfeccionismo? Medo de falhar? Procrastinação? O simples fato de reconhecer esses comportamentos já é um grande passo para mudar a maneira como você age. Agora, anote no papel qual é o primeiro passo que você pode dar para combater esses sinais e avançar de forma mais confiante em direção aos seus objetivos. Compartilhe nos comentários ou nas redes sociais o passo que você vai dar hoje para combater a síndrome da impostora. Vamos juntas construir uma rede de mulheres que compartilham os seus desafios e as suas vitórias. Agora que já exploramos como identificar os sinais da síndrome da impostora e os efeitos que elas têm na sua vida, é hora de falar sobre ações práticas que você pode implementar imediatamente para superar essa síndrome e como começar a viver com mais confiança e clareza. Não é só sobre reconhecer que você está passando por isso. É sobre agir e fazer mudanças reais na sua rotina para que você possa organizar a sua vida e colocar os seus projetos em prática de forma eficaz. Vamos ver como isso é possível. A primeira grande mudança que você precisa fazer é aceitar que a perfeição não existe. A ideia de que você precisa ser perfeita em tudo só alimenta a insegurança e o medo de falhar, o que na verdade bloqueia sua produtividade. No lugar de procurar ser perfeita, busque fazer o seu melhor no seu tempo com os recursos que você tem. Essa mudança de mentalidade ajuda a diminuir a pressão interna e a construir um senso de realização e progresso contínuo, sem sobrecarregar a mente com expectativas irrealistas. Reflita por um momento em quais áreas da sua vida você tem se cobrado por perfeição. Que tal hoje tomar uma pequena ação em uma dessas áreas e permitir-se cometer um erro, sabendo que isso faz parte do seu crescimento? A construção de uma rotina saudável é essencial para reduzir a ansiedade e aumentar a produtividade. Isso inclui estabelecer horários definidos para trabalho e para descanso também. Quando você tem uma rotina previsível, você elimina o estresse de tentar dar conta de tudo o tempo todo, permitindo que a sua mente se concentre no que é importante. Isso também ajuda a criar um equilíbrio entre a vida profissional e pessoal, algo crucial para evitar o desgaste emocional e físico. A Juliana, que é mãe de 2 filhos e também empreendedora, estava constantemente sobrecarregada. Ela tinha a sensação de estar sempre correndo atrás do prejuízo, com a sua rotina completamente bagunçada. Após começarmos a trabalhar em sua organização, ela estabeleceu horários fixos para o trabalho e para o descanso. Ela aprendeu a respeitar o seu tempo de lazer e desconectar-se das tarefas profissionais. Isso não só a fez sentir mais organizada, como também ajudou a melhorar a sua produtividade no trabalho. Agora pense na sua rotina. O que você pode ajustar para ter momentos de descansos verdadeiros e sem culpa? Que tal definir hoje mesmo um horário fixo para se desligar do trabalho e fazer algo só para você? As grandes metas podem ser esmagadoras e desmotivadoras, especialmente quando você sente que não é capaz de alcançá-las. Uma forma eficaz de lidar com isso é dividir seus projetos em tarefas menores, mais gerenciáveis. Ao fazer isso, você consegue acompanhar o seu progresso e se sente motivada a dar os próximos passos. Essa abordagem ajuda a reduzir a sensação de estar sobrecarregada e cria um senso de realização constante. Pegue qualquer projeto grande que você tem agora e quebre-o em etapas pequenas. Cada pequena vitória, como terminar uma tarefa, vai te dar a confiança necessária para seguir em frente e alcançar os objetivos maiores. Escolha um projeto que você tem deixado de lado por medo de falhar. Agora escreva 3 pequenas ações que você pode começar a tomar ainda hoje para iniciar o seu projeto. Comemore cada passo dado. Cuidar de si mesma é fundamental para sua autoconfiança. Quando você está emocionalmente exausta e fisicamente desgastada, a síndrome da impostora tende a se intensificar porque você não tem energia suficiente para lidar com os desafios da vida cotidiana. Por isso, é importante reservar tempo para si mesma, seja para relaxar, meditar, fazer exercício ou simplesmente desfrutar de um momento de lazer sem culpa. O autocuidado te permite renovar a sua energia e enfrentar a rotina com mais clareza e confiança. Qual é a sua forma favorita de cuidar de si mesma? Reserve pelo menos 20 minutos hoje para se dedicar a essa atividade. Isso pode ser o ponto de partida para aumentar a sua autoestima
e eliminar a sobrecarga mental. A Juliana começou a criar uma rotina de autocuidado. Ela passou a incluir momentos de meditação e leitura antes de dormir. E durante o dia, reservou pequenas pausas para exercícios físicos e para estar com a sua família sem a pressão de trabalho. Isso não só reduziu o estresse dela, como também aumentou a produtividade e a clareza mental para tomar decisões importantes nos negócios e na vida pessoal. Com o tempo, ela se sentiu mais equilibrada e, consequentemente, mais confiante em todas as suas decisões e ações. Agora que você já sabe como criar uma base sólida para superar a síndrome da impostora e como organizar a sua vida para alcançar os seus objetivos, é importante refletir sobre o impacto dessa transformação na sua vida pessoal e profissional. Vamos falar sobre as mudanças reais que você pode esperar ao superar esses obstáculos e como isso pode ser o ponto de virada para colocar os seus projetos em prática com mais confiança. Já parou para pensar no impacto de superar a síndrome da impostora? Quando você se permite ser imperfeita, organiza sua rotina e cuida de si mesma, você vai experimentar uma transformação em todos os aspectos da sua vida. Eu quero que você imagine como seria a sua vida se você já estivesse livre dessa sobrecarga emocional. Como os seus projetos e a sua rotina poderiam ser diferentes. Compartilhe as suas reflexões nos comentários abaixo ou no seu Instagram e me marque. Vamos juntas criar uma comunidade de mulheres empoderadas que estão superando os seus medos e conquistando os seus objetivos. Agora que exploramos as ações práticas para superar a síndrome da impostura e como isso afeta a sua rotina, é hora de dar um passo para o futuro. Imagine-se livre dessas sensações de dúvida constante e sobrecarga emocional. Visualize um futuro onde você está no controle da sua rotina, com clareza nas suas metas e sabe exatamente o que precisa fazer para cada dia, para alcançar os seus objetivos, tanto na vida pessoal quanto na profissional. Imagine o seguinte: você acorda todos os dias com energia e motivação, sabendo exatamente como organizar o seu tempo para colocar os seus projetos em prática sem a pressão da procrastinação. A dúvida sobre a sua capacidade começa a diminuir e você se sente mais confiante e determinada para conquistar as suas metas. Você não se vê mais sobrecarregada, porque a sua rotina está equilibrada e você sabe que tem o controle sobre o que precisa ser feito. Esse é o tipo de transformação que acontece quando você supera a síndrome da impostora e começa a organizar a sua vida de forma estratégica. Ao adotar pequenas mudanças, como estabelecer uma rotina saudável, dividir tarefas grandes em etapas menores e praticar o autocuidado, você começa a construir um ciclo de sucesso e realização. A transformação é real e ela começa agora. Lembra da Maria e da Juliana, que falamos antes? Ambas estavam presas na sensação de que não eram boas o suficiente para alcançarem os seus objetivos. A Maria, com medo de falhar, procrastinava constantemente. E a Juliana, sobrecarregada com o trabalho e a vida da família, não conseguia encontrar tempo para ela mesma. Agora, elas estão em um lugar completamente diferente. Maria aprendeu a dividir as suas tarefas em passos menores e começou a reconhecer as suas conquistas. Já a Juliana, por sua vez, criou uma rotina estruturada para o trabalho e para o descanso. E ela aprendeu a cuidar de si mesma. Ambas passaram a ver as suas vidas de forma mais organizada, o que não só trouxe confiança para alcançar os seus objetivos, mas também permitiu que elas vivenciassem o sucesso de forma mais equilibrada. Se elas conseguiram, você também pode. Eu quero te ajudar a chegar lá. Se você está pronta para dar o próximo passo na sua jornada de organização pessoal e produtividade, eu convido você a conhecer os meus conteúdos no canal, onde ensino passo a passo como transformar a sua rotina, superar a síndrome da impostora e realizar os seus projetos de forma prática e sem sobrecarga. Nos conteúdos, você vai aprender a criar uma estrutura sólida para a vida pessoal e profissional, desenvolver hábitos saudáveis e aprender a colocar em prática as suas metas com confiança. Você não precisa fazer isso sozinha. Juntas, podemos organizar a sua vida para que você alcance o seu potencial máximo. E aí, você está pronta para começar? Vamos juntas transformar a sua rotina e os seus projetos. Agora que você sabe como pode superar a síndrome da impostora e começar a organizar a sua vida de maneira estratégica, é hora de dar o primeiro passo em direção à transformação que você merece. Você é capaz de alcançar tudo o que deseja. E este é apenas o começo dessa jornada. Se você se sentiu inspirada
e pronta para colocar esses ensinamentos em prática, eu quero te convidar para salvar esse vídeo, porque você vai querer voltar a ele sempre que precisar de um empurrãozinho extra. Me siga nas redes sociais para acompanhar mais conteúdos transformadores, dicas e estratégias que vão te ajudar a seguir no caminho do sucesso e da produtividade. E se você conhece alguém que também precisa ouvir isso, compartilhe esse vídeo. Muitas mulheres estão passando pela mesma dificuldade e juntas podemos nos ajudar e crescer. Vamos criar uma rede de mulheres empoderadas, confiantes e organizadas. Eu estou aqui para te ajudar e colocar os seus projetos em prática e organizar a sua vida de forma que você se sinta mais realizada e em paz. Então não deixe para amanhã o que você pode começar hoje. Nos vemos no próximo vídeo. Vamos juntas transformar a nossa rotina e alcançar todos os nossos objetivos.